Preste muita atenção no que eu vou te dizer agora, porque talvez uma parte da sua vida esteja sendo comandada por ideias que você nunca escolheu conscientemente ter. Talvez você diga que quer prosperar, crescer, viver com mais liberdade, ter paz, construir algo bonito, melhorar de vida, ganhar mais dinheiro, se sentir capaz, se sentir digno de realizar grandes coisas. Mas, ao mesmo tempo, dentro de você, existe uma força silenciosa puxando para o lado oposto. Uma voz que diz que é difícil, que não é para você, que com os outros até pode acontecer, mas com você não, que já tentou antes e não deu certo, que talvez seja melhor se conformar. E é justamente aí que mora o problema. Muita gente pensa que crença limitante é apenas uma frase negativa na cabeça. Não é. Crença limitante é um programa interno. É uma verdade emocional que você absorveu, repetiu tantas vezes e sentiu de forma tão intensa que passou a agir como se fosse um fato da realidade. E quando você vive sob um programa desses, você não precisa nem perceber que ele está aí, porque ele já tomou conta do seu jeito de pensar, de decidir, de reagir, de desistir e até de se sabotar. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que não existe nenhum carimbo invisível no seu destino dizendo que você nasceu para fracassar. Não existe uma sentença definitiva dizendo que você está condenado à escassez, ao medo, à repetição dos mesmos padrões, à mesma vida de sempre. O que existe muitas vezes são condicionamentos, padrões, repetições, frases que você ouviu na infância, medos que você herdou do ambiente em que cresceu, interpretações que você fez a partir de experiências difíceis. E com o passar do tempo, tudo isso foi se organizando dentro de você como se fosse a sua identidade. Só que não é. Uma crença não é a sua essência. Uma crença é uma construção. E se foi construída, pode ser revisada. Se foi aprendida, pode ser desaprendida. Se foi reforçada, pode ser enfraquecida. E se foi alimentada por anos, pode começar a ser excluída a partir de hoje, desde que você tenha coragem de olhar para ela com honestidade. Muita gente quer mudar de vida, mas não quer sair da zona de conforto mental. E eu preciso te dizer, a zona de conforto não é só um lugar de descanso. Muitas vezes, ela é um lugar de autossabotagem, porque reclamar é mais confortável do que mudar. Dizer que a vida está difícil é mais fácil do que desenvolver novas habilidades. Repetir que não consegue é mais leve no curto prazo do que se comprometer com um processo real de transformação. Permanecer no papel de quem sofre pode, em alguns casos, dar até um certo alívio, porque tira da pessoa a responsabilidade de agir. Só que esse alívio custa caro, ele custa anos. Custa oportunidades, custa autoestima, custa liberdade, custa futuro. E é por isso que, se você realmente quer excluir crenças limitantes, não basta ouvir palavras bonitas. Você precisa fazer um trabalho interno ativo, interromper o padrão, se observar, escrever, sentir desconforto, substituir ideias antigas por verdades mais fortes. E, principalmente, precisa agir de forma coerente com essa nova mentalidade. Então, hoje, eu não quero apenas te motivar. Quero te conduzir por um exercício prático. Quero que esse vídeo funcione como uma espécie de limpeza mental, um reencontro com a sua própria consciência. Porque enquanto você não aprender a identificar o que pensa, vai continuar sendo governado por pensamentos automáticos. E o primeiro grande erro de muita gente é imaginar que pensa de forma neutra. Não pensa. A maioria das pessoas vive em estado de repetição mental. Pensam as mesmas coisas todos os dias, sentem as mesmas emoções, interpretam a vida do mesmo jeito e depois se perguntam por que nada muda. Mas como mudaria se internamente tudo continua igual? Se toda vez que surge uma oportunidade, a mente responde com medo?
Se toda vez que aparece um desafio, a mente responde com incapacidade, se toda vez que a vida convida para um novo nível, a pessoa se apega ao velho porque, embora doloroso, ele já é conhecido, então vamos começar pelo primeiro exercício. E eu quero que você leve isso a sério. Pegue um caderno ou uma folha. Não faça isso só de cabeça. Pensamento solto se perde. Palavra escrita confronta, revela. No topo da página, escreva a seguinte pergunta: o que eu acredito sobre mim que pode estar sabotando a minha vida? Agora respire fundo e comece a escrever, sem censura, tudo o que vier. Escreva frases como: eu acho que não sou capaz. Eu sinto que comigo nada dá certo. Eu tenho medo de crescer e não dar conta. Eu penso que dinheiro traz problema. Eu acredito que, se eu prosperar, vão me cobrar demais. Eu sinto que sou menos inteligente do que os outros. Eu tenho vergonha de começar. Eu tenho medo de ser criticado. Eu acho que já passou o meu tempo. Eu sinto que sempre vou voltar ao zero. Não tente escrever bonito, escreva verdadeiro. O objetivo não é parecer forte. O objetivo é descobrir onde você está fraco. Porque uma crença só perde força quando deixa de agir escondida. Depois que você escrever, leia em voz alta, com calma, cada uma dessas frases. E então, faça a segunda pergunta, ao lado de cada frase: isso é um fato ou é uma crença? Essa etapa é poderosa, porque ela quebra a fusão entre você e o pensamento. Por muito tempo, talvez você tenha dito: eu sou incapaz, quando, na verdade, o mais honesto seria dizer: eu aprendi a acreditar que sou incapaz. Percebe a diferença? Uma coisa define a sua identidade, a outra expõe um condicionamento. Quando você entende isso, abre-se um espaço interno. E nesse espaço nasce a possibilidade de mudança. Porque você percebe que não é o pensamento. Você é quem observa o pensamento. E se você consegue observá-lo, também consegue questioná-lo. Agora vem o segundo exercício, e ele é decisivo. Para cada crença limitante que você escreveu, responda com total sinceridade. De onde isso veio? Talvez tenha vindo da infância. Talvez de um pai ou uma mãe que repetiam frases negativas sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre sucesso, sobre pessoas prósperas. Talvez tenha vindo da escola, de professores que fizeram você duvidar da sua inteligência. Talvez tenha vindo de uma religião mal interpretada, que associou humildade à escassez e prosperidade à culpa. Talvez tenha vindo de experiências em que você tentou algo, se frustrou e decidiu que nunca mais queria sentir aquilo de novo. Talvez tenha vindo de comentários de familiares, parceiros, amigos ou colegas que te podaram. Talvez tenha vindo da internet, do noticiário, da repetição constante de tragédias, crises, medo, comparação, ironia e desesperança. O ponto aqui não é culpar alguém. O ponto é localizar a origem, porque quando você enxerga a origem de uma crença, ela deixa de parecer uma verdade absoluta e passa a parecer o que sempre foi, uma influência. Muita gente vive honrando padrões familiares sem perceber. Conscientemente, a pessoa diz que quer ser diferente, quer prosperar, quer fazer melhor. Mas em um nível mais profundo, ela sente que crescer demais pode representar uma ruptura com a própria história. Como se fosse deslealdade ser o primeiro da família a romper com a escassez. Como se, ao avançar, estivesse traindo quem ficou para trás. E isso trava muito mais gente do que parece. Talvez uma parte sua ainda pense assim: se eu crescer demais, vou me distanciar dos meus. Ou, se eu tiver sucesso, vão me invejar. Ou, se eu ganhar muito dinheiro, minha família vai me sugar. Ou ainda, se eu vencer, vou carregar culpa. Perceba como isso atua em silêncio. A pessoa diz que quer prosperar, mas inconscientemente associa prosperidade à solidão, cobrança, rejeição ou obrigação. E ninguém busca com força aquilo que associa à dor.
Por isso, o terceiro exercício é este. Escreva a frase: se eu realmente prosperar, o que eu temo que aconteça? E tenha coragem de responder. Talvez você descubra que o problema não é o dinheiro, nem o sucesso, nem o crescimento. O problema é o significado emocional que você deu a essas coisas. Talvez você tema pagar mais impostos, ser criticado, ser observado, ser alvo de pedidos, ter mais responsabilidades, precisar se posicionar, precisar aprender coisas novas, perder o papel de vítima, não ter mais desculpas, ser visto, ser cobrado, sair do lugar conhecido. E veja como isso é profundo. Às vezes, a pessoa não tem medo do fracasso. Ela tem medo do sucesso. Porque o fracasso ela já conhece. O sucesso exigiria uma versão nova de si mesma, e isso assusta. Só que você não precisa resolver o futuro inteiro hoje. Esse é outro erro comum. A pessoa imagina um cenário gigante, distante, complexo e se paralisa por antecipação. Então, faz o pior movimento possível. Não começa. Só que a mente precisa ser treinada no presente. O sucesso de amanhã não precisa ser administrado hoje. O que precisa ser administrado hoje é o próximo passo, nada mais. Por isso, o quarto exercício é simples e extremamente eficaz. Pegue uma das suas metas e pare de pensar nela como um evento grandioso e distante. Transforme em algo menor, concreto, executável. Em vez de "eu preciso mudar completamente de vida", escreva: "o que eu posso fazer hoje para me mover 1%? Em vez de "eu quero ter muito dinheiro", escreva: "qual habilidade eu posso desenvolver agora que aumenta meu valor?" Em vez de "eu quero vencer", escreva: "qual ação pequena e objetiva eu consigo cumprir ainda hoje?" A mente se assusta com montanhas, mas responde melhor a degraus. E uma crença limitante enfraquece muito quando a realidade começa a mostrar pequenas provas de capacidade. É por isso que a ação importa. Pensamento sem ação vira fantasia. Ação sem reflexão vira repetição. Mas pensamento alinhado com ação vira reprogramação. Agora eu quero te apresentar um exercício muito prático de vigilância mental. Você vai usar uma pulseira, um anel, um elástico suave ou qualquer objeto simbólico que possa trocar de um pulso para o outro. Toda vez que perceber um pensamento limitante, você muda esse objeto de lado. Só isso. Parece simples, mas não subestime esse exercício. Ele serve para te tirar do automático. O problema não é apenas pensar negativo. O problema é pensar negativo sem perceber. Quando você cria um gesto físico para marcar esse momento, você passa a reconhecer a frequência desses pensamentos. E talvez se surpreenda com o quanto a sua mente repete frases de escassez, incapacidade, medo, comparação e derrota. A proposta é fazer isso por 7 dias. Durante 7 dias, toda vez que vier um pensamento como "não vai dar certo", "eu não consigo", "é difícil demais", "não sou bom o bastante", "isso não é para mim", você troca o objeto de lado e em seguida fala conscientemente uma frase nova. Algo como "eu ainda estou aprendendo", "eu posso melhorar", "eu posso encontrar uma solução", "eu posso começar pequeno", "eu não preciso saber tudo agora", "eu sou capaz de avançar". Esse exercício não é mágica, é treinamento, é reposicionamento, é consciência aplicada, mas existe uma camada ainda mais profunda das crenças limitantes, o ambiente. Porque não basta querer mudar por dentro se tudo ao seu redor reafirma o velho padrão o tempo todo. O ambiente influencia a mente. As conversas que você escuta influenciam a sua percepção. Os conteúdos que você consome moldam seu foco. O tipo de comentário com o qual você convive altera sua energia emocional. Se você está cercado de pessoas que reclamam de tudo, desacreditam de tudo, ridicularizam quem tenta, desprezam o crescimento e romantizam a acomodação, você precisará aprender a filtrar.
Isso não significa abandonar todo mundo, significa não absorver tudo, significa criar fronteiras mentais, significa saber dizer: eu não quero alimentar esse tipo de conversa. Significa reduzir a exposição a conteúdos que reforçam medo, caos, comparação, fofoca, tragédia e impotência. Significa treinar o seu algoritmo externo também. Porque o que você vê o dia inteiro afeta o que você sente o dia inteiro. E o que você sente repetidamente reforça aquilo em que você acredita. Então, aqui vai o quinto exercício. Faça uma auditoria do seu ambiente. Escreva em 3 colunas. Na primeira, coloque pessoas que fortalecem minha mente. Na segunda, pessoas que drenam minha energia. Na terceira, conteúdos que alimentam minha escassez. Seja honesto. Pense nas conversas que te deixam para baixo, nos perfis que te fazem sentir inadequado, nos vídeos que você assiste por hábito, mas que não te acrescentam nada, nas companhias que sempre relativizam seus sonhos, desmerecem seus planos ou transformam tudo em pessimismo. Depois de listar isso, decida uma mudança prática para cada coluna. Talvez seja se aproximar mais de alguém inspirador. Talvez seja reduzir certos contatos. Talvez seja mudar o tipo de conteúdo que aparece no seu celular. Talvez seja parar de começar o dia com notícias negativas. Talvez seja trocar uma hora de rolagem sem sentido por um conteúdo que te fortaleça. Parece pequeno, mas não é. A mente floresce ou adoece também, de acordo com o terreno em que está plantada. Agora, vamos falar de um ponto que quase sempre passa despercebido: o ganho secundário da crença limitante. Isso é muito sério, porque às vezes você não abandona uma crença porque, no fundo, ela te oferece algum benefício oculto. Pode ser o benefício de não se arriscar. Pode ser o benefício de não ser cobrado. Pode ser o benefício de receber atenção, acolhimento, pena ou desculpas. Pode ser o benefício de permanecer no papel de quem ainda não conseguiu e, por isso, ainda não precisa se expor. Pode ser o benefício de continuar dizendo que o problema está do lado de fora. E eu sei que isso pode doer, mas é uma pergunta necessária. Existe alguma vantagem emocional em continuar exatamente como está? Existe algum conforto escondido no seu sofrimento? Existe alguma recompensa em continuar inseguro, travado, dependente, hesitante, reclamando, adiando, se diminuindo? Porque enquanto você não enxergar o que sua mente ganha ao manter esse padrão, vai continuar tentando mudar só pela superfície. Então, o 6º exercício é este. Complete a frase: se eu parar de sustentar essa crença, eu vou perder o quê? Talvez você perca a desculpa. Talvez perca a identidade de coitado. Talvez perca o álibi da procrastinação. Talvez perca o carinho que recebe quando diz que está mal. Talvez perca a justificativa que usa para não se comprometer. Talvez perca a narrativa conhecida sobre si mesmo. E tudo isso pode gerar resistência. Mas lembre-se, perder um padrão não é perder quem você é abrir espaço para uma versão mais livre de você mesmo. Outra coisa importantíssima: crença limitante não se combate só com frase positiva. Se fosse assim, bastava repetir meia dúzia de afirmações e tudo mudaria. O que realmente transforma é a combinação entre consciência, repetição e evidência. Você precisa questionar a crença, repetir uma nova interpretação e gerar experiências concretas que provem ao seu cérebro que o novo é possível. Por exemplo, se a sua crença é "eu nunca termino o que começo", não adianta apenas dizer "eu sou disciplinado". Você precisa escolher uma tarefa pequena, concluí-la e registrar essa conclusão. Se a sua crença é "eu não tenho capacidade", escolha algo simples, aprenda, pratique e anote a evolução. Se a sua crença é "ninguém me leva a sério", comece a se posicionar melhor em pequenas situações.
A mente aprende muito pelo que você faz repetidamente. Por isso, aqui vai o 7º exercício. Escolha uma crença central e crie uma evidência contrária por dia, durante 21 dias. Apenas uma, pequena, mas real. Ao final de cada dia, escreva: hoje eu provei que essa crença não é absoluta quando eu... E complete. Esse é um exercício poderoso de reeducação interna. Quero falar também sobre o merecimento, porque muita gente não prospera não por falta de desejo, mas por falta de permissão interna. A pessoa quer, mas não se sente autorizada a receber. Ela acredita que os outros podem, mas ela não. Que os outros merecem, mas ela não. Que os outros têm talento, voz, valor, beleza, inteligência, coragem, mas ela não o bastante. E isso, muitas vezes, está ligado à autoestima ferida, a uma sensação antiga de insuficiência, a uma história interna de desvalor. Talvez você tenha se acostumado a se comparar, a se diminuir, a achar que precisa estar perfeito antes de começar, a achar que precisa ser validado antes de agir. Só que o mundo não entrega confiança antecipadamente. A confiança é construída no caminho. O merecimento também precisa ser trabalhado como decisão consciente. Então faça o 8º exercício. Olhe para si mesmo e escreva 10 qualidades, capacidades ou forças que você já tem, mesmo que pareçam pequenas. Pode ser persistência, sensibilidade, criatividade, honestidade, vontade de aprender, facilidade de escuta, responsabilidade, capacidade de recomeçar, coragem para admitir erros, desejo verdadeiro de evoluir. Depois, leia em voz alta, porque uma mente que só enxerga defeitos cria uma identidade de impotência. Mas quando você começa a reconhecer recursos internos, fortalece a percepção de valor. E valor percebido muda comportamento. Existe ainda um outro ponto: viver fora do momento presente. Muita gente não domina a própria mente porque não está aqui. Está revivendo o passado, antecipando o futuro ou se distraindo de si o tempo todo. A pessoa mal consegue ouvir uma conversa inteira sem a mente fugir. Mal consegue executar uma tarefa sem abrir várias abas internas ao mesmo tempo. E uma mente dispersa é terreno fértil para pensamentos automáticos. Por isso, dominar a mente exige presença. Quando você está presente, consegue perceber o pensamento surgindo. Quando está ausente, o pensamento já te dominou antes mesmo de você notar. Então, o 9º exercício é de presença mental. Durante 5 minutos por dia, sente-se em silêncio e apenas observe os pensamentos passando sem lutar com eles. Não tente zerar a mente, apenas observe. Quando surgir um pensamento, diga mentalmente: estou percebendo um pensamento de medo. Estou percebendo um pensamento de comparação. Estou percebendo um pensamento de escassez. Esse pequeno distanciamento já muda muita coisa, porque você deixa de ser engolido pela mente e passa a se relacionar com ela de forma mais consciente. Isso treina lucidez. E lucidez enfraquece a crença automática. Agora eu quero tocar em algo essencial. Você precisa aprender a cancelar o pensamento limitante antes que ele vire emoção dominante. Isso significa interromper a sequência. Pensou negativo? Perceba, nomeie, cancele, redirecione. Não com agressividade, mas com firmeza. Algo como: não vou alimentar isso. Esse pensamento não me serve. Eu escolho uma resposta mais útil. Eu não preciso acreditar em tudo que penso. Isso pode parecer simples demais, mas funciona porque cria um novo circuito. A mente, por repetição, aprende caminhos. Durante anos, ela aprendeu o caminho da dúvida, do medo, da ruminação, da inferioridade. Agora precisa aprender novos caminhos. E isso leva constância. Não um dia, não 2, não 10 minutos. Constância real.
Também é importante entender que mudar crenças não significa negar a realidade, não significa fingir que tudo está perfeito, não significa viver anestesiado, repetindo otimismo vazio. Significa parar de fortalecer internamente aquilo que te enfraquece. Significa parar de transformar dificuldade em identidade. Significa reconhecer o problema sem entregar a ele o controle da sua visão de futuro. Você pode estar passando por um momento difícil e, ainda assim, não se definir por ele. Você pode estar enfrentando limitações concretas e, ainda assim, não se condenar a elas para sempre. A diferença está em como você interpreta o presente. Uma pessoa pode dizer: estou em uma fase difícil, mas posso construir uma saída. Outra pode dizer: minha vida é isso mesmo, nada muda. As circunstâncias podem até ser parecidas, mas a direção interna é completamente diferente. E aqui entra mais um exercício. O 10º exercício é a reescrita de narrativa. Pegue uma história dolorosa da sua vida que costuma servir de prova para uma crença limitante. Talvez um fracasso, uma rejeição, uma perda, uma humilhação, um erro. Escreva primeiro a narrativa antiga. Isso aconteceu, então eu concluí que... Depois, escreva uma nova leitura, mais madura e verdadeira. Hoje eu entendo que isso aconteceu, mas não define quem eu sou. O que isso me ensinou foi... Esse exercício não apaga a dor, mas tira dela o poder de seguir programando seu futuro. Talvez, ao longo desse processo, você perceba que algumas crenças são mais profundas do que imaginava. Algumas estão ligadas a medo, ansiedade intensa, traumas, padrões emocionais antigos ou sofrimento psíquico que merece acolhimento profissional. Nesse caso, buscar ajuda é um ato de coragem. Não espere piorar para se cuidar. Psicoterapia, acompanhamento psicológico e outras formas sérias de apoio podem ser fundamentais para te ajudar a reorganizar a mente, elaborar experiências e reconstruir a própria imagem. Autoconhecimento é poderoso, mas não precisa ser solitário. Quero te lembrar de outra armadilha: a pressa. Muita gente desiste da reprogramação mental porque quer sair do 8 ao 80 muito rápido. Quer pensar diferente hoje e amanhã já se sentir completamente transformado. Não funciona assim. Crença limitante foi reforçada por anos, às vezes por décadas. Ela entrou em você por repetição, emoção e convivência. Então a saída também exige repetição, emoção e convivência com o novo. Não se frustre por ainda ter pensamentos antigos. O critério não é nunca mais pensar negativo. O critério é perceber mais rápido, alimentar menos, reagir melhor e permanecer menos tempo naquele estado. Isso já é transformação. Por isso eu quero te propor agora um compromisso de 21 dias. Durante 21 dias, você vai fazer 4 coisas. Primeiro, observar e anotar crenças limitantes quando surgirem. Segundo, substituir conscientemente cada uma por uma frase mais útil e verdadeira. Terceiro, gerar uma pequena ação por dia que contradiga o velho padrão. Quarto, revisar seu ambiente, reduzindo o que te enfraquece e aumentando o que te fortalece. Se você fizer isso com sinceridade, não sairá igual. Talvez o mundo externo ainda não mude inteiro em 21 dias, mas algo dentro de você vai começar a se reorganizar. E é sempre assim que a mudança real começa, por dentro, antes de aparecer por fora. Agora, eu quero que você feche os olhos por alguns segundos e imagine como seria a sua vida sem a crença que mais te limita hoje. Não pense em perfeição. Pense em liberdade. Como você falaria? Como agiria? Como decidiria? O que tentaria? O que pararia de adiar? O que aceitaria receber? O que deixaria de tolerar? O que começaria a construir? Essa visualização não é fuga, é direção.
porque a mente precisa de um novo referencial. Se você só repete o antigo, continua produzindo o antigo. Mas quando começa a visualizar uma nova forma de existir e sustenta isso com prática, a identidade começa a se mover. Talvez a crença que mais te trava seja: nada na minha vida dá certo. Então hoje eu quero te dizer algo com toda firmeza. Talvez nem tudo tenha dado certo até aqui, mas isso não é prova de incapacidade eterna. É apenas parte do seu caminho até agora. Talvez a crença seja: eu sempre volto para o mesmo lugar. Então, eu te digo, voltar ao mesmo lugar várias vezes não significa que você está condenado a ele. Pode significar apenas que ainda não tinha as ferramentas certas. Talvez a crença seja: eu sou assim mesmo. E eu te digo, não. Você está assim agora. Isso é diferente. Estado não é essência. Fase não é destino. Condicionamento não é identidade. Se você quer excluir suas crenças limitantes, precisa parar de esperar uma transformação mágica e começar a assumir uma transformação consciente. Precisa parar de negociar com a voz que te diminui. Precisa deixar de romantizar a própria paralisia. Precisa sair da passividade. Porque sim, você merece viver uma vida melhor. Sim, você pode construir mais. Sim, você pode aprender a pensar de um jeito mais forte. Sim, você pode se libertar de padrões antigos. Mas isso começa quando você para de tratar seus pensamentos como decretos e passa a tratá-los como material de trabalho. Então, a partir de hoje, toda vez que a mente disser "não vai dar", você vai responder com presença. Toda vez que a mente disser "você não consegue", você vai responder com prática. Toda vez que a mente disser "já era", você vai responder com movimento. Toda vez que a mente disser "não é para você", você vai lembrar que muitas das coisas que te limitam foram apenas ideias repetidas por tempo demais. E ideias repetidas podem ser substituídas por ideias melhores, sustentadas por escolhas melhores. O que muda uma vida não é uma explosão momentânea de motivação, é a repetição consciente de uma nova postura, é a decisão diária de interromper o velho, é a disciplina de observar, questionar, redirecionar e agir. É entender que você não precisa acreditar em toda voz que passa pela sua mente. É aprender que o seu pensamento precisa de liderança. E essa liderança é sua. Então, eu quero encerrar te deixando com um comando simples, mas poderoso. Escreva isso. Repita isso. Haja a partir disso. Eu não sou as crenças que herdei. Eu não sou os medos que repeti. Eu não sou as frases que ouvi quando era fraco. Eu posso me reeducar. Eu posso me reconstruir. Eu posso avançar. Faça esse trabalho. Faça de verdade. Porque quando você começa a excluir as crenças que te limitam, você não está apenas pensando melhor. Você está abrindo espaço para viver de um jeito que talvez nunca tenha se permitido viver antes. E esse pode ser exatamente o começo da virada que você vinha esperando. Se em algum momento você se enxergou aqui e percebeu que precisa dar esse passo na sua vida, então não guarda isso só para você. Clica no like, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que também estão presas em crenças que nem perceberam ainda. Se inscreve no canal agora, porque aqui você vai encontrar conteúdos que realmente te fazem pensar, agir e evoluir de verdade. Ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos que podem ser exatamente o empurrão que você precisa no momento certo. E compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Às vezes, uma simples decisão de enviar um vídeo pode mudar completamente a direção da vida de alguém.